Esse é o podcast Nexum, ouça ciência no seu dia a dia com a nossa conexão. Saudações a todos, meu nome é Leonardo Inocêncio, sou estudante de Biologia e hoje, para esse episódio, eu trago o tema sobre câncer. Eu peço para que você siga as nossas redes sociais, podcast Nexum. Hoje, como já falei, vamos tratar um pouquinho sobre o câncer, falar a respeito, como ocorre, o porquê, né? Então, primeiro, nós precisamos saber que todas as células têm o seu tempo de vida. A gente chama isso de ciclo celular. É uma forma de programação que a célula vai nascer, entre aspas, tá, gente? Vai nascer, vai se desenvolver, vamos dizer, se dividir, nesse caso, dessas células, e depois morrer. Então, a gente divide em 3 principais fases de desenvolvimento, que é G1, que é o crescimento, o S, que é o momento em que duplica todo o material genético dessa célula, o G2, que é uma preparação para a divisão celular. E, de fato, depois disso, ocorre a divisão celular. Essa divisão celular a gente chama de mitose, que é uma cópia idêntica da célula que originou a outra. Então, uma célula vai se transformar em 2, e as 2 serão idênticas no quesito de características genéticas. Eu separei para vocês aqui alguns exemplos a respeito das células, né? Algumas curiosidades, na verdade. A célula da pele demora 28 dias para completar o seu ciclo. As células sanguíneas, em média 7. A do estômago, por ter contato sempre com o ácido estomacal, precisa de menos tempo, né? Porque elas são mais agredidas, vamos dizer assim. Então, 5 dias elas demoram para se renovar. As células do fígado, que é bem importante para o nosso corpo, demora aí de torno de 150 a 500 dias. E as nossas células ósseas depende da idade. Que nem quando a gente está em fase de crescimento, a renovação é um pouco maior, né? Mas quando a gente vai ficando adulto e mais velho, isso pode demorar anos para acontecer. Então, em média, 10 anos em um indivíduo adulto. Então, a gente viu que ali vai ter toda a fase de desenvolvimento e vai ter a morte também, porque não vai ficar se dividindo sempre as células, sempre vão estar em divisão. Vai chegar um momento em que não vai ter como mais dividir e as células morrem. Esse processo a gente chama de apoptose. Quando acontece a apoptose, o nosso corpo tem outras células que são responsáveis por consumir, né, por degradar essa célula morta. Então não tem problema nenhum. Vale ressaltar também que, além desse ciclo celular, tem células no nosso corpo que não cumpre esse ciclo celular. Ele estaciona, que é o caso das nossas células nervosas. Nós estamos com as células nervosas do jeito que nascemos e vamos morrer com ela do jeito que estamos. Porque as células nervosas, a gente fala que elas ficam no período de desenvolvimento G0, que nem entra nesse ciclo, porque ela fica sempre naquele mesmo estado, porque ela não se desenvolve, ela não vai se replicar, ela sempre vai ser a mesma. Então, para que os nossos tecidos, os nossos órgãos sejam renovados, a gente precisa que a mitose aconteça, porque as células velhas vão dar lugar às células novas. Então, a mitose é uma cópia idêntica, igualzinha, porque o material genético vai ser duplicado e vai se dividir em 2 células. Então, é uma cópia idêntica. E onde o câncer está nesse cenário? Está justamente num erro da mitose. Precisa ocorrer um erro nessa duplicação para que o câncer ocorra. Porque o câncer nada mais é do que uma célula anormal, que sofreu alguma alteração em sua formação. Então, com a mitose, acontecendo algum erro nesse processo, nessa divisão, essa célula anormal vai começar a tomar o lugar das células boas. Um exemplo, uma célula do pâncreas, que ela
é pronta para secretar insulina, acontece algum erro nessa divisão celular dela e ela para de produzir a insulina e perde a sua característica, ela é considerada uma célula normal. E quando acontece esses erros, normalmente essa célula, que é um mutante, vamos dizer assim, ela começa a se dividir muito rápido, porque o ciclo celular dela fica completamente instável, fica totalmente desregrado. Então não vai ter certinho G1, S, G2, mitose, não. Vai ser um período assim mais rápido, vamos dizer assim. Então ela vai ficar se dividindo constantemente e tomando o lugar das células boas. Quando começa a tomar o lugar, né, começa a se formar uma massa só de células ruins, né? Isso a gente chama de tumor. Aí que surgem os tumores, que são essas células anormais que estão tomando as células boas. Pode acontecer também dessas células más irem para a nossa circulação. Quando eu falo circulação, eu estou dizendo o sistema circulatório, que é onde tem o nosso sangue, e estou também falando do sistema linfático, né, que é a parte onde tem a nossa linfa, que é voltada ao líquido de limpeza do nosso corpo, do nosso sistema imunológico. Então, se cair nessas duas correntes, né, nessas duas circulações, pode chegar a outros órgãos, outros lugares do corpo. E quando parte de um lugar para o outro no corpo, a gente chama esse processo de metástase. Um exemplo, uma pessoa está com câncer no intestino e de repente ela descobre que ela está com um câncer na mama. Aconteceu, então caiu essa célula que estava no intestino caiu na rede sanguínea e chegou até a mama da pessoa e lá também começou a tomar o lugar de outras células. Então a gente chama isso de metástase. Então o câncer ele começa a tomar o lugar das células boas. E quando ele é descoberto bem no início, né, bem no início desse processo, a operação, né, remover o câncer é a melhor saída. Então, muitas pessoas conseguem a cura do câncer removendo, porque aquelas células, você consegue cortar o mal pela raiz, consegue retirar as células ruins. Só que como que a gente pega o câncer? Não pega, porque a gente desenvolve ele. Daí pode ser uma característica genética que a gente herdou. Por exemplo, se você tem alguém na sua família que tem câncer, por exemplo, a sua família tem pessoas, seus avós, seus bisavós, os seus pais, que já tiveram câncer em um determinado órgão, é bom que você faça um acompanhamento para ver se você também não tem essa disposição, porque pode ser hereditário, pode passar então de pai para filho. Só que não é só assim. O câncer pode ocorrer quando a gente fica exposto a agentes, né, que a gente fala, a coisas que agridem nossas células. Uma pessoa que fuma muito está levando aos pulmões dela muitas substâncias químicas. Essas substâncias químicas vão interagir com as nossas células e podem modificar elas. Quando elas modificam as nossas células, pode acontecer um erro na mitose. E esse erro vai gerar uma célula anormal, e essa célula normal vai começar a se proliferar e a tomar conta desse tecido. Então, a gente precisa se prevenir, né? Tomar as precauções. Por exemplo, se você mexe com produtos químicos também, tem que usar o EPI, né? Sempre protegido para que as nossas células não sejam agredidas. Assim como nós comemos hoje no mundo muitos produtos industrializados com conservantes, com corantes. Esses conservantes, esses corantes podem fazer interações com as nossas células do nosso sistema digestório. Essas interações podem ocasionar essas mitoses, que esse erro na nossa divisão e ocasionar células anormais. Então a gente precisa também ver que o câncer não é só genético, hereditário. A gente pode adquirir. Uma pessoa que trabalha com raio-x, com radioterapia, ela é suscetível a isso, porque ela fica recebendo muita radiação nas suas células, podendo assim alterar essas células.
Então a gente precisa tomar esse devido cuidado. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui nesse episódio é a respeito de como são os tratamentos hoje. No Brasil e no mundo inteiro é utilizado muito a quimioterapia e a radioterapia. Então, a químio, a gente lembra de química. Então, é uma droga mesmo, é um remédio que é intravenoso, que a gente fala, que vai direto no sangue, que vai matar essas células. Essa química vai matar essas células. Mas quando ela mata as células anormais, as células cancerígenas, elas estão matando também as células boas. Assim como também tem a radioterapia, que é quando a pessoa recebe radiação bem no local onde tem esse tumor. Só que no local onde tem esse tumor vai ter células boas também. E essas células, consequentemente, também serão mortas. Então, acontece isso. A pessoa que faz os tratamentos de quimio, radioterapia, além de matar as células ruins, maléficas, acaba matando as células boas. Por isso que muitas vezes acaba caindo o cabelo, porque as células que têm os folículos capilares, elas acabam perdendo as suas funções e fazendo que ocorra a queda de cabelo. Tá? Então, você que está nos escutando, tudo, né, eu espero vocês tenham compreendido a respeito dessa interação que o meio externo tem com as nossas células. E como é importante a gente ver o que a gente come, o que a gente está exposto, se a gente fuma, se a gente usa drogas, bebidas, etc. Sabe? Então, esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenha chego até vocês essa informação. E muito obrigado. Peço para que você compartilhe esse podcast para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Esse foi o Nexum de hoje. Muito obrigado e até uma próxima.